Conversa aqui é com você aí, papai e mamãe, viu? Como é que tá o peso do seu filho? Tá dentro do ideal, para o tamanho e para a idade dele, ou os números já passaram do limite, hein? Bom ficar de olho aí na balança quando as crianças sobem nela. Um estudo recente da Federação Mundial de Obesidade mostrou que o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que estão acima do peso deve pular aí de 220 para 268 milhões, quer dizer, são quase 50 milhões a mais em quase uma década, são 8 anos aí essa previsão de aumentar esse número todo, viu? O número de crianças obesas deve chegar a 91 milhões, né? E a aparência física até que nem é um problema se a gente considerar todos os problemas de saúde que essa situação pode trazer para a criançada. Por isso que a gente está recebendo aqui hoje o médico pediatra Christopher Galotti Vieira, que também é especialista em endocrinologia infantil, que é o estudo do funcionamento das glândulas do corpo, né, doutor? Vamos explicar assim. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde. Obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui para falar novamente sobre a saúde das crianças. É ótimo. Doutor, a obesidade infantil é uma doença ou se considera um desleixo com a alimentação? Enfim, como é que a medicina trata isso? Na verdade, os extremos de peso já são considerados doenças, né? Tanto a desnutrição quanto a obesidade e o sobrepeso são doenças e eles acarretam outras doenças, então a gente chama de comorbidades para o futuro. Muito bem. Você que está acompanhando a gente aí, fica à vontade para participar conosco, quer mandar uma pergunta, quer dividir alguma experiência que você está tendo aí de repente em casa, o nosso WhatsApp é o de sempre, 98405-2073, nosso telefone aqui 3319-2500-49, nosso código de área, tá? Doutor, como é que se faz para equilibrar o peso, no caso, alimentação, exercícios, o que o pai e a mãe podem ajudar a criança aí? Certo. Primeiro a gente tem que trabalhar em cima da causa desse excesso de peso, dessa obesidade ou sobrepeso. A causa que a gente chama que não é passível de uma intervenção é a causa genética, que é aquela tendência. Mas a tendência a ganhar o peso não quer dizer que vai se refletir em obesidade. E aí entra o fator ambiental, que é o principal e que é o modificável, que é o estilo de vida. Então isso envolve principalmente, a gente está falando de crianças, da educação. Então a hora que acorda, aí já envolve toda a primeira refeição, se vai ser com a família ou não, né? Os intervalos dos lanches que essa criança vai fazer, o almoço também, o contexto. Então o olho da família e a preocupação em cima do que a criança está comendo e o exemplo são fundamentais. Então, quando a gente recebe a criança no consultório, seja por uma procura direta ou encaminhado por um pediatra, os pais têm que estar muito focados de que vai precisar haver uma mudança importante dentro de casa. É do todo, né? Não é só da criança. Do todo. Então, os pais realmente têm que vestir a camisa, têm que dar exemplo e têm que entender a gravidade da situação, né? Principalmente pelas doenças que isso pode trazer, não só do ponto de vista físico, como psicológico. Porque também tem a questão do bullying, por exemplo, que está muito complicado em relação ao excesso de peso, o isolamento dessas crianças, as crianças não expõem mais seus problemas, não só relacionados ao peso, mas todos, então acontece um isolamento não só na escola, inclusive dentro de casa. Então a repercussão psicológica, principalmente na adolescência, é muito importante, né? Quando tem mais a questão da vaidade, da sexualidade, então tem todo esse aspecto. E que precisa ser cuidado. A Luciana, ela diz que tem uma filha de 5 anos e pesa 21 quilos, quer saber se está normal para a idade. Como é que a gente faz isso, né? Ela tem essa dúvida, a primeira coisa que deve fazer é ir no pediatra e colocar esse questionamento, porque depende da história dela, depende principalmente da questão do gráfico, por exemplo, depende da altura, né? Ela coloca para mim o peso, mas eu não sei a altura e tem que ter essa relação do peso com a altura. Existe também a questão da composição corporal, né? Isso o pediatra vai avaliar ou vai encaminhar para o endocrinologista. Às vezes a criança tem o peso normal para a altura e para a idade, mas a gente percebe que a quantidade de massa, que a gente chama massa gorda, de uma forma mais leiga, que é a adiposidade, está além. Aí vai fazer uma entrevista, um inquérito alimentar que a gente chama, essa criança come pouca salada, come pouca fruta, come muito mais massas. Isso é um problema, né? Então, às vezes, não é a quantidade, sim a qualidade da alimentação que deve ser modificada. Não, tranquilo, a gente vai